Então vamos começar por esta fotografia, que é uma semana depois de eu ter atravessado o Tejo com 8 anos, em que o ciclo dos antigos nadadores me fazem uma homenagem, em que está o meu pai, tenho uma série de antigos atletas e alguns deles atravessaram também o Tejo. E falar, a minha irmã também está nesta fotografia, está a Dona Margarida Paula, que foi uma grande professora no Algés, mais o seu marido, e dizer que foi na altura, foi a travessia, foi um marco importante não só para a natação, assim como para mim, que foi a minha emancipação. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se António Moitinho de Almeida Besson Basto e nasceu em Algés às 7 da manhã do dia 9 de novembro de 1945. A parteira, Dona Cesaltina, salvou o menino que trazia o cordão umbilical à volta do pescoço. Foi a primeira vitória deste atleta nascido para vencer. Meia hora após chegar a este mundo, já estava inscrito como sócio do Sport Algés e Dafundo. Neto do fundador do clube e filho de esportistas, o Tony só podia vir a ser o que foi, um caso único de atleta completo em várias modalidades, desde o handball, o rugby, atletismo, basquetebol, hóquei patins, ginástica, pesca desportiva, judo, karaté e, claro, a natação, onde tem inúmeros recordes. É o atleta mais medalhado do país, ostentando mais de 1.500 troféus. Um menino que foi, ou tentou ser, o melhor em tudo, menos na escola, atravessou o Tejo a nado com 8 anos entre Trafaria e Algés, à frente de muitos séniores. Participou nos Campeonatos da Europa em Leipzig, em 1961, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. No handball, pelo Sporting, foi guarda-redes e esteve na conquista de 5 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal e um campeonato regional. Um menino que apanhava nas mãos com a tristemente famosa menina de 5 olhos, rebelde com uma causa, conquistou a vida abraçadas de força e muito trabalho. Hoje, continua ligado ao desporto como atleta de natação no escalão Master e ganha todas as provas do seu escalão de idade. Diz: a natação nasceu dentro de mim. O Sport Algés e Dafundo foi por isso o meu berço, a escola onde aprendi tudo o que viria a ser determinante na minha vida. Agora, nós dois, vamos mergulhar nas águas da memória e atravessar o rio de uma vida extraordinária com o vencedor, meu querido amigo, Tony Besson Basto. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Portanto, estiveste para não nascer ou para nascer morto. Tive, e foi complicado porque fiquei com uma dislexia e os meus filhos, todos eles têm sido tratados a isso, e eu queriam-me tratar era com a menina de 5 olhos, porque diziam que eu era mandrião, que eu não queria estudar, e não era o caso. Na altura ninguém sabia que era um disléxico. Tenho um professor que foi ao jogo comigo, foi o Vítor Fonseca, que é professor doutor de dislexias. Ele ia comigo para o estrangeiro, ele estudava e eu não estudava nada. Eu andava era a ver se roubava umas coisinhas, umas recordações para trazer para Portugal.
naquela altura havia muita dificuldade e quando me ausentava não havia o dinheiro, não havia dificuldade e o que eu arranjava no mielheiro, a minha mãe de vez em quando precisava ir lá buscá-lo. Isso é uma coisa extraordinária. Tu vieste de uma família que até se pode dizer aristocrática, o teu avô fundador também era visconde, e a tua família era uma família que vivia com algumas dificuldades. Algumas dificuldades. E a tua mãe de vez em quando tinha que ir ao teu mielheiro buscar umas moedas para aguentar a casa. Muitas vezes ela até vinha ter comigo a chorar e tal, tinha que pagar uma mercearia de esquina que pagavam ao fim do mês, que era o Sr. Almeida, e então ia ao meu mielheiro e ia buscar. Eu até tinha 2 moedas que eu tinha com os meus negócios dos berlindes e de roubar as bolas, aquelas bolas dos matraquilhos. E naquela época os mais velhos jogavam com um tal de couve na eira em Algés. E de vez em quando perdiam as bolas. E eu roubava as bolas lá dos matraquilhos e metia 10 tostões, roubava 10 bolas. O Sr. Almeida, volta e meia, tinha que carregar a coisa. E os miúdos, quando eles perdiam a bola, diziam: "Oh puto, não arranjes uma bola." E isso arranjo, mas 10 tostões. Dava a bola que eles queriam jogar. E eu tinha lá mais bolas do volta. E era assim que eu fazia os meus negócios. Era isso e era também com os berlindes. Que havia uma série de miudagem que vivia mais tempo em casa. Eu vivia o tempo na rua. Sim, eras um menino da rua, claro. Eu era um menino da rua. Era um menino que vivia com os ciganos, com os pescadores, com essa rapaziada, que eu aprendi muito. Com eles aprendi muito, muito, muito. E então, era também os negócios dos berlindes, que eu chegava e dizia para eles: olho de boi e olho de vaca, eu não tinha contramundo nenhum, também gostava de dinheiro, tinha que arranjar ali os berlindes. Olho de boi e olho de vaca, contramundo do Papa, está abafado. E dizem eles: mostra lá o abafador, estás a desconfiar de mim, comes. E era assim que... Resolvias as coisas à patada muitas vezes. Lá, depois ia vender na rua de cima. Depois havia também as laranjinas Cs, que eu andava sempre a ver se arranjava, porque tirávamos os berlindes, que era o cargal, era das vitaminas C. Eram os pirulitos de bola. Para dizer o seguinte, consegui arranjar uns dinheirinhos e então o mielheiro tinha o as de copas, as de paus, o ouro, os 4 naipes. Enquanto a minha mãe não descobriu onde é que era o segredo, que era carregar no as de espadas, o dinheiro mantinha-se lá. Quando ela descobriu, volta e meia, tinha que ir ao cofre. Era assim. Mas, e tu também andavas na Avenida dos Combatentes, penso eu, a trepar aos abrunheiros para tirar abrunhos. Era. E também vendias abrunhos. É uma história. Não. Essa era não. Só para comer? Não, era só para comer. Um avô, chamavam-lhe o Soba naquela altura. E ele tinha, na parte de trás do Algés, tinha uma garagem. E então... eu era na Avenida Luís de Camões é que eu apanhava os abrunhos. Os abrunheiros. Pois. E eu subia a árvore, ia buscar os dos passas, que são os madurinhos. Esse é que eu ia buscar. E estava lá em cima, volta e meia, rapaziada, que a mais dizia assim: peço só, não olha a polícia. E eu saía, fugia, não vinha polícia nenhum. Há um dia, estou lá em cima e diz eles assim: peço só, não olha a polícia. Eu estou lá em cima e disse: diz ao polícia que eu tenho aqui uma fruta. E não sei. Nunca pensei que era o polícia mesmo. Tenho aqui uma fruta, enchi, tinha um saquinho daqueles de cintura que eu uso, hoje mais ou menos uso um para os percebes também. E então enchi o saquinho, venho a descer da árvore, deita-me a mão à gola e disse: mostra lá a fruta, anda, leva-me para a esquadra, que era mesmo ali ao pé, a esquadra na Praça de Algés. Sento-me na cadeira e o tipo que levava o carro, o meu avô, que era o encarregado daquela brincadeira toda, vai aflito chamar o meu avô a dizer que não tinha preso. O nome dele era o Peidas. Tinha um rabo muito grande. E então, vão-nos chamar, foi ter como o seu Bessone, o seu deve ter sido. O seu neto foi preso. Ele vem largado, adorava-me. O meu avô adorava. Vê-me sentado na entrada da esquadra e diz: António, estás aqui a fazer? Avô, fui preso. Aparece o chefe da esquadra e diz-me: meu avô, o que é que o meu neto? Quem prendeu o meu neto? Eu sou o Sr. Bessone. Eu não tinha chegado. Eu cheguei agora, não sei e tal. Diz-me: meu avô, vai-te embora. Mandou-me embora. É claro que aquilo naquela altura era muito engraçado, que aquilo, Algés, aquilo era uma... toda a gente se conhecia ali. É uma aldeia, não é? Qualquer coisa que eu fazia, logo vou dizer ao teu pai. Hoje já não. Já sabia que eras tu. Já sabiam que era eu que fazia as asneiras. Era encomenda. Como também ias à fruta
vender Não, uvas a fruta e laranjas. não. A fruta não. Também há fruta, mas o meu negócio principal era as flores. As flores do cemitério. Flor do cemitério, que eu fiz um negócio com o filho do coveiro e que lhe disse, estávamos na escola, e eu disse, epá, tanto desperdício, vamos fazer um negócio. Eu dou-te uma percentagem e quando houver um funeral, ouves o sino, que ele morava ao pé, tu ligas-me e eu venho aqui na minha bicicleta, venho aqui buscar umas florzinhas que vendo na Praça de Algés e depois dividimos o dinheirinho. Bem, diz-me ele, epá, e o meu pai, o teu pai, onde está a fazer lá as covas, que as covas, hoje em dia, antigamente era como uma enxada, que eles faziam as covas, era lamas, era aquelas coisas. Hoje em dia não, hoje em dia já era mau. E ele foi lá, teu pai, quando desce, tu vens à frente deles e eu saio, largo e saio. Bem, lá vim para o Algés e era aqui na drogaria de Algés, ao pé da praça, que eu vendia. Eram malqueres enfeitados, que eram umas florzinhas, coisas, era o mais barato. Depois tinha rosas bonitas, vermelhas, tinha os jarros muito bonitos, tinha os cravos, era ramos muito engraçados. Nunca mexi nas coroas, que as coroas davam um cabo dos dedos e aquilo não tinha venda. Agora, os ramos tinham. E então, uma coisa engraçada é que quando sobejavam, normalmente sobejavam flores, eu levava para o Algés e dava às mães das minhas colegas e nadadoras, dava às mães. E o que é que as mães faziam? Chegavam, a minha mãe, só Dona Bevinha, o Tony anda-lhe a roubar dinheiro. Epá, a minha mãe, a partir do dia 3, o porta-moedas dela, direito ou torto, aquilo já não tinha lá nada dentro. E elas diziam que eu roubava a minha mãe as flores. E o que é que a minha mãe fazia? Batia-me. Onde é que foi buscar o Tu, dinheiro? aliás, apanhavas todos os dias, ou da mãe, ou do pai, ou da professora. Todos os dias, mas para aí 12 vezes. E uma vez já estava a chegar ao fim do dia, tinha 11. E digo à minha mãe, olha, hoje só apanhei 11. Tomba, vai logo me chapar. Antigamente era assim, porquê? Eu tinha necessidade, na altura, com 5 anos. Os miúdos, isto hoje em dia ainda é assim. Uma criança não tem habilidade para isto ou para aquilo, é posta de parte. Em vez de os mestres, os professores, estarem mais em cima dessa criança e puxar por ela para a classe, não. Põe de parte, exibi para os pais e o professor punha-me de parte. Porquê? Porque eu desequilibrava-me nos bancos, era um defeito que eu tinha de dislexia. E então eu com um banco, num ano, treinei 2 horas por dia com esse banco. Está no Algés, que ainda hoje, quando eu vejo o banco, me comovo. Foi ali que eu comecei a minha vida. Por força de vontade. Força de vontade, 2 horas. E no aniversário do Algés, no ano seguinte, quando o professor me agarra na mão, eu dou um sacudidela na altura, vou direto ao banco, passo o banco para lá, passo o banco para cá, camalhote em frente, para trás, fiz aquelas coisas todas e no final do sarau diz-me o professor para a minha mãe, Dona Bevinha, viu o Tony? E diz a minha mãe, professor, ele está das 7 às 9 da noite, está o meu marido e o meu sogro no Algés, ele está 2 horas a fazer aquele exercício de 2 horas. E foi assim que eu comecei a perceber, já com aquela idade, que eu conseguia, com mais ou menos dificuldade, eu conseguia ser como os melhores. E a partir daí, a minha vida, com a travessia do Tejo, porque nem a própria família acreditava em mim. E vai ser um desgraçado, vai ser isto, vai ser aquilo e tal. Não coordenavas os movimentos? Nada. E depois era uma dificuldade. E o desporto, eu devo muito ao desporto. E quando as várias famílias que eu tenho tido, me dizem o que é que está primeiro, é o desporto ou é a família? Eu digo, primeiro está o desporto. Primeiro está o desporto e as pessoas às vezes não percebem. É porque o desporto, devo ao desporto tudo aquilo que eu sou hoje. Sou um tipo normal, tenho uns toquezinhos ainda de dislexia, é normal, mas os meus filhos, há um que não recuperou, os outros todos recuperaram. Todos também tiveram todos dislexia. têm um toque de dislexia. Todos. Olha, a Dona Genoveva é que te ensinou a nadar. Dona Genoveva era a Dona Vevinha, Vevinha, que era a tua mãe. Ela que te ensinou a nadar. Foi a minha mãe que me ensinou a nadar. E depois, mas penso por um método muito pouco ortodoxo. Não, isso depois era uma boia que me punham à cintura, eu tinha 3 anos, já andava com a boia e andava, volta e meia a boia saía, eu colocava a boia, conseguia colocar a boia, até que um dia o meu pai chateou-se, no cais agarrou em mim, tirou-me a boia, tirou-me para a água e eu comecei a ir para baixo. Fora de pé.
fora de pé. E começou ele assim, dá os braços, dá as pernas, dá os braços, dá as pernas. Lá chegou ao cais, pronto, acabou. Nunca mais houve boia. Mas antigamente era assim. Olha, eu digo, hoje em dia, isto é engraçado, hoje em dia, um pai ver o professor agarrar no menino e mandar para a água e dizer, agora dá os pés, dava-lhe uma coisa no coração. Mas é engraçado que hoje em dia, todas estas coisas, eu vejo, por exemplo, travessias que eu faço. Eu vou nadar e não ponho óculos. E os miúdos veem-me, olha, o senhor esqueceu-se da máscara. E só menino, não havia mariquices no meu tempo, máscara não ponho. E a touca, se tu quiseres, quando eu entrar na água, tiro logo a touca, como mando marcar logo as mãos, ou podem até marcar na testa, não interessa. O número, cabeça apertada a nadar e óculos nos olhos nas travessias, estou habituado à água salgada. E lembras-te bem da tua travessia do Tejo, foi entre Trafaria e Algés, que era uma distância muito grande, com 8 anos. Não, aquilo foi, pronto, eu depois aquela travessia assim, eram muitos concorrentes. Eram muitos concorrentes. E eu saí com as meninas, que saíam 10 minutos antes. E na chegada, o meu pai disse-me sempre, fomos ao médico, o seu médico, naquela altura era um bicho de 7 cabeças, porque eu tinha horas e horas de praia, porque o meu treino era na praia, porque eu era gordo. E para não me agarrarem, estava sempre dentro d'água. Até me chamavam um choco. Estava sempre queimado, estava dentro d'água. Então os miúdos entravam na água para me apanhar, eu saía da praia, corria um bocadinho na praia, entrava no outro lado, já estava sempre dentro. Então nadava muitas horas por dia. Estava muito preparado. A máquina também era boa e não tinha frio. Não tinha frio. Águas frias, o que a gente punha numa travessia, estava a ver uma hora, punhamos um bocadinho de vaselina. O meu pai punha vaselina. E depois, na chegada, o meu pai disse-me, sentes mal, vens para o barco, mas não quero sprints na parte final, não quero sprints para a meta, não quero sprints. Quem é que passa ao pé de mim, está a chegar ao pé de mim, é o Eurico Perdigão, que era um dos melhores nadadores na altura. Tinha recuperado aqueles 10 minutos, como é normal, e estava, quando eu vejo o Perdigão ao meu lado, vai sprint até à meta. E é que é engraçado. Bem, aquilo tudo passou, o meu pai chega à praia, aquilo eram as pessoas todas a tirar fotografias, foi um sucesso na altura, e o meu pai vem ter comigo, sei lá, eu não te disse a ti, eu não te disse a ti que não queria sprints, dá cá um abraço. Pronto, na altura, mas pronto, é a qualidade. E foste notícia de jornal, porque há vários jornais com várias fotografias tuas, realmente gordinho ainda. Fui condecorado em vários sítios. Este almoço que eu estava aqui dos ciclos antigos nadadores foi uma semana depois, os nadadores todos antigos. Isto deu um boom até a nível internacional. Uhum. Comecei a ser, com 8 anos, comecei a ser conhecido internacional, apesar de eu ter sido depois internacional com 12 a primeira vez, em natação. Depois foste internacional com 12. Em Portugal-Espanha. E no Portugal-Espanha ficaste bem classificado? Fiquei sempre. Normalmente estava sempre ali. Eu, na altura tinha um mais velho que era o Eduardo José de Sousa. Mas, por exemplo, ganhei os Jogos Brasileiros também. Ganhei. Uma das grandes proezas que eu tenho é uma travessia, que eu gostava muito de travessias. Dos Censos da Ria de Návia, eu ganho ao João Boatá, que tinha sido campeão olímpico em Roma. O pai dele, quando ele foi campeão olímpico, tirou-se à água. E é engraçado que eu ganho-lhe a prova, tinha 15 anos. O fato de banho é engraçadíssimo. O fato de banho, hoje em dia é tudo apertadinho. A malta, naquela altura, água gelada, 17 graus, 3.000 metros. E quando eu venho a subir, depois de chegar, deram-me aguardente. Uma aguardente espanhola misturada com café para a gente aquecer, bebia com as mãos geladas. Aos atletas. Nem podia agarrar no copo, queriam-me dar o copo de café quente com aguardente. Veja bem, isto era um miúdo de 15 anos. Um miúdo de 15 anos, está a ser. Foi uma maneira de não ganhar vício. Ora, tu falas muito na tua biografia da importância da Escola Francisco Arruda e particularmente do professor Calvé de Magalhães. Qual foi o papel que ele teve na tua vida? Olha, foi a disciplina. Era um homem extraordinário. Nós não tínhamos tempos mortos. Hoje em dia, quando eu digo que sou menino da rua, é verdade, faz falta a esta juventude hoje em dia para o desporto. Há uma certa dificuldade, não tem espaços.
Não tem. Jogava o avião, ou salto, ou isto ou aquilo, marcávamos a estrada e ninguém era preso, éramos pessoas livres. Foi uma infância maravilhosa que eu tive. E criado no meio de ciganos, que andávamos nas cheias de Algés, ao pontapé às ratazanas, e acabávamos por uma ratazana, aquelas gordas que havia antigamente, pendurada por rabo, eu e o Manuel Cigano, e a dizer-lhe: olha, a minha é maior que a tua e é mais pesada, a minha é que? Pois acabávamos à palada, e depois chegava, ele não sei, mas eu chegava à casa todo encharcado, todo feito, lá comia outra vez, não comia do Manuel Cigano, comia em casa. Mas isto é, o Calvete Magalhães deu uma disciplina a uma geração, e mais uma série de equipes, o Bolonenses, o Sporting, uma série de clubes beberam do Dr. Calvete Magalhães. Olha, não pisávamos, tirava os números, pisávamos o canteiro, havia bolas, quando a professora faltava, tínhamos uma bola para jogar onde? Bola, ou bola ao círculo, ou bola, tínhamos bola. Era uma disciplina, é um homem extraordinário e muito boa pessoa. Muito boa pessoa. Eu, como professor, e houve também uma pessoa que me marcou muito, foi o pai do antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o pai dele, que foi comigo aos Jogos Brasileiros, e também tenho uma história engraçadíssima com ele, porque rapaziada nova, começámos a almofadada, perdi o bilhete ao trocar para São Paulo, e o diretor lá que ia da natação vira-se e diz: não serves para nada, porque eu tinha perdido o bilhete. Com 17 anos andávamos todos a almofadar, não serve para nada. E disse: então, você agora, quando chegar a São Paulo, quem vai nadar é você. Tinha ganho, você agora é que vai nadar aos 800 metros. Bem, o japonês, para mim, foi como um pai. O Dr. Yokoshi disse: você tem que nadar, e só esqueça que eu não nado. E mais, enquanto não chegar o último dos complementares, eu não chego, só chego no fim. Chegava à parede, bochecha e tal. Então queriam quase irradiar, se não nadar, não sei o quê, és irradiado e não sei o quê. Bem, recebo um telefonema e vou almoçar com o pai, agora não me estou a lembrar o nome e diz-me ele, no meio daquilo tudo, deu-me razão e tal, mas a bandeira, o país, um dia mais tarde, de repente, depois de fazer este espelhareta aqui no Rio, pronto, vamos esquecer isso, tens que desculpar também. Então deu-me ali uma volta com um nível e pronto, e fui para Belém do Pará fazer provas em Belém do Pará. Cheguei a Belém do Pará, ele deu uma voltinha, fui nadar 400 metros com água a 32 graus, rebentou tudo e eu ganhei a prova. Bem, quando cheguei à terra, para se ver como são, que havia, às vezes, antigamente havia coisas más, mas havia coisas muito boas. O telefone chama-me, tinham acabado de apagar um português lá, o charuto, apagou-me aqueles charutos do Isaltino, apagou-me o charuto no peito, cheirou-me a carne de porco. Era ele a ligar para mim, a dar-me os parabéns, já sabia que eu tinha ganho a prova, a pau, para ver o que é que eu vinha fazer. Pronto. Foi um sucesso ele ter falado comigo. A ver, não custa nada, é a maneira muitas vezes como se fala com as pessoas. Isso já vamos falar também, mas tu falaste, e muito bem, de alguém que foi também um ídolo para todos nós. Eu era miúdo e lembrava-me bem, e lembro-me de o ter visto a exibir-se e a ganhar vários campeonatos nas piscinas da Figueira da Foz. Foi exatamente o Sr. Yokoshi. Acho que o Yokoshi é que te explicou a ti, e penso que à natação nacional, o que era preciso para se fazerem campeões, o que era preciso para trabalhar. O que é que ele significou para ti? Olha, foi um dos marcos grandes do Algés ter arranjado esse treinador, porque arranjou uma equipa que a nível europeu era uma seleção. A nível europeu. Para mim foi mais que pai, porque ele foi-me buscar na rua, eu tinha pai 11 anos, pediu aos meus pais para eu ir viver com ele, e então moldou-me como um japonês. Eu hoje tenho uma série de coisas, por exemplo, a ler o jornal, leio ao contrário, há uma série de coisas que eu fui moldado por ele, e obrigou-me a estudar, que era uma coisa dificílima que eu tinha, como tinha muita dificuldade, eu não queria. E então um caderno de problemas de matemática, normalmente ninguém faz um caderno daqueles que é um maço, obrigou-me a fazer 3 vezes. É mesmo a japonesa. É engraçado. E depois começou-me a educar e educava-me como? Com um pau. Dava-me com um pau na carola quando eu
esticava, toma com o pau. E eu dizia para ele, você não é o meu pai, você não me bate. E ele dizia para mim, cala, senão o salto para a água é fogo. Mas eu era um cavalinho bravo. E ele sabia que tinha que... E conseguiu. E nessa altura era passaste fácil. a treinar imensas horas por muitas dia. Horas, treinei muitas horas por dia. Depois fazem uma coisa que é um dos maiores crimes que se fez aqui no desporto. Foi um senhor que não interessa, já morreu, castigou o Algés e tirou o Iocoche de treinador da seleção, que era o meu treinador, o Vítor Fonseca e o Ferro Ribeiro. O que é que acontece? Ficámos sem treinador, deram-nos um treinador daqueles de ensinar a nadar, com um cinto quase, e eu engordei e não queria ir aos Jogos Olímpicos. E o meu pai disse, vai... Estamos a falar dos Jogos Olímpicos de 1964. 64. Quer dizer, eu em 1963 tinha a 5ª melhor marca a nível mundial nos 400 estilos. E depois, eu não queria porque engordei, deixei de treinar, 1 ano e tal sem fazer nada, era só brincadeira, e eu disse, não vou, não quero ir aos Jogos Olímpicos. E obrigaram. Bem, hoje estou satisfeito pelo seguinte, tive pena, é uma mágoa que deram cabo 8 anos de trabalho. Eu era a 5ª melhor marca, mas estava ali, com 17 anos, estava preparado para fazer uma coisa bonita. Pai, fiquei muito triste e não queria ir. E o meu pai é que disse, não, tens que ir. Mesmo assim, fiquei em 17º. Hoje em dia, um português que fica em 17º é bom. Mas sem treinador e sem treinar. Tudo política. Isso é. E agora vamos falar também, vamos dar um salto, vamos sair da água e vamos falar do handball. Eu li por aí que tu tinhas sido considerado um dos melhores guarda-redes de handball do mundo. E o Sporting deve-te, aliás, contribuíste com a tua parte, para além do resto da equipa, uma série de campeonatos, uma série de vitórias. Como é que te aconteceu o handball? O handball foi o Calvete Magalhães que me meteu o vício do handball com aquela rapaziada toda, com aquelas bolas que ele deu naquela altura. Nunca pensei, quando deixei a natação cedo, custou-me um bocadinho, mas deixei a natação, era um miúdo, e deixei, e fui experimentar o handball. E quando falaste que eu fui campeão 5, sou penta, mas ganhei outros campeonatos antes, pelo Sporting, são mais que 5. Ah, sim. Sim. Mas para te dizer o seguinte, então pensei em ir ao handball. E onde é que eu ia ao handball? O meu pai, belenenses, o meu avô, fundador do Rei do Belenenses, os meus tios todos belenenses, e eu estava ali em Algés e digo, vou experimentar o handball ao Belenenses. E estava o Vítor Fonseca, que também tinha estado nos Jogos Olímpicos comigo, e disse, vou contigo. E fomos ao Belenenses experimentar, a gente ia à experiência. Chegámos lá, ele começou a jogar e eu estava com os sapatos na mão à espera que me chamassem e não me chamaram. E digo eu para o senhor que lá estava, ouça, então e eu? Vem cá outro dia. O Vítor Fonseca ficou e eu fui estado para canto. Vem cá outro dia. Viemos do Restelo para Algés, eu com as lágrimas nos olhos, um insucesso, não ter mostrado as minhas habilidades, e estou no Algés e havia um rapaz que trabalhava com o meu pai, que era o Martins, e foi internacional de handball para o Sporting. E eu estava a tirar-me para o chão a defender umas bolas, com aquelas bolas de trapo, isso que jogava, e ele diz-me assim, tu não queres experimentar o handball de 11 ao Sporting? Vou pedir ao teu pai, vou falar com o teu pai. Bem, e então, falar com o meu pai autorizou, e fomos ao Sporting. Chego ao Sporting, havia aquela equipa toda do Sporting, naquela altura, não? E cotoveleiras, joelheiras, aquilo era grande a francesa, e disse, nunca tinha visto nada dessas coisas. Colocaram-me aquilo tudo, e eu estou com a bola, e como fui internacional em waterpolo, tinha muita força de braço, comecei a tirar umas bolas à baliza para o Evaristo, que era o melhor guarda-redes português na altura, era ele e era também do Porto, o Ferra, eram 2 grandes guarda-redes. E eu, cá fora do terceiro, pumba de um lado, pumba do outro, toma de um lado, toma do outro, e o Evaristo não tocava na bola. O treinador do Sporting olhou e diz assim para o dirigente, quem é aquele miúdo que está ali? Aí o Besson, o que é que ele está aqui a fazer? Aí ele vem experimentar a baliza. A baliza? Chamam lá. Cumprimentam-me, Besson e tal.
diz-me ele assim: já uma vez jogaste handball? E eu na escola, tu sabes rematar em corrida? E disse: em corrida, como é que é em corrida? Vai lá para trás, o António Marques tira-te a bola e tu na passada disparas. Vou lá para trás, venho a correr, ele passa-me a bola, eu paro, olho para a baliza, pum, gol. Diz ele: isso não é na passada, mas está bem. Ó, Sr. Trindade, inscreva o Besson que ele vai já jogar a Alverca para a semana. E agora vais para ali para te ensinar a rematar na passada. Bem, fui jogar à Alverca. A única coisa que eu fazia era marcar livres. Dava-me uma bola, fazia o barreiro, dava uma bola e eu marquei 12. Mas depois disse: viram outra coisa, que eu, como tinha muita força de braço, punha a bola a mais de meio campo. Então fui para a baliza e ele disse: não é preciso defender. Defenderes, consegues, não consegues, vou para fora, apanhas, quando agarras, põe a bola mais longe. Então o Sporting estava sempre a jogar. Mas eu não achei muita piada a isso. Começa a época do 7 e eu era o 8º guarda-redes do Sporting, na altura. Havia muita gente. Comecei a aprender com aqueles que sabiam mais do que eu. Com a ouvir isto e aquilo, dos treinadores e tal. Depois, como é que é a evolução? A evolução é esta. É que eu, ao fim de 9 meses, já estava na seleção. Porque eu treinava, antigamente treinavam 2, 3 vezes por semana. E eu treinava 2 vezes por dia. Fazia as coisas que eu não sabia, estava para aprender, treinava muito, muito, muito. E depois, o que é que arranjei? Arranjei como tinha força do braço, tinha uma boa mão, sempre uma mão bem controlada, o contra-ataque era terrível, o meu contra-ataque era terrível. E então é quando começam a aparecer os clubes estrangeiros. Passa a primeira internalização, começam a ver e os mirones, e sou convidado por 2 equipas alemãs e por uma equipa espanhola que era o Granolheiros, com o Sporting, na altura, os campeões europeus, jogámos contra eles, eles gostaram, mas eu gosto muito deste bairro aqui, e não fui. Portanto, chegaste a ser contratado para jogar no estrangeiro. Para jogar no estrangeiro. Mas nunca quiseste. Não. E eu creio que houve durante um tempo um certo contencioso com o Sporting. Tu achaste que o Sporting não foi suficientemente grato para ti e acho que agora já fizeram as pazes, ou não? O que acontece é o seguinte: eu recebi um prémio que nunca quis receber, que era o prémio Stromp. Acho que há pessoas que estão nos trompos que não deviam estar. E depois insurgi-me pelo seguinte: há atletas que mereciam no Sporting receber o prémio Stromp antes de mim. Alguns morreram. Ramiro, Castanheira, que ganhou 11 títulos. Então eu insurgi-me porquê? Porque essa rapaziada não pode ser esquecida. E os trompos é muitas amizades, e chegaram-me a dizer: porque ele com 17 anos jogou no Benfica. Foram buscar o rapaz lá do Comprimento, teve anos e anos no Benfica, tem alguns 12 trompos. Por isso é que eu não fico completamente doido. Mas as injustiças acontecem. Estás a tocar nisso, eu vou-te contar esta. Fui homenageado por um núcleo na Mielhada. E o Sporting, não o Sporting, a televisão do Sporting, não tem nada a ver com o Sporting, é uma coisa à parte, não tem nível até para andar no Sporting, mas estão no Sporting. E então vai uma menina do futebol, ganhou 2 campeonatos nacionais, depois pirou-se para o estrangeiro e tal. Estou eu, mais um grande atleta do bilhar, do Sporting, ganhou 50 anos, campeonatos, foi... Jorge Gomes, penso eu. Não. Eu estou Jorge Pinto. Não. Já me vou lembrar. E então, fomos os 2 homenageados. Estou a falar, ele falou. A menina sempre a ser filmada, a dar entrevistas e tal. Quando eu estava a falar, quando ele também estava, o Triaga. Quando o Triaga falou e tudo, baixaram, tiraram as câmaras. A televisão do Sporting põe uma menina do futebol que teve 2 anos, ganhou 2 campeonatos nacionais. Eu tive 35 anos no Sporting a ganhar títulos. O Triaga teve 50 anos a ganhar títulos. E a televisão do Sporting ignorou-nos. Até se riram, gozaram com a gente. E eu fui ter com o presidente Covarandas e disse: Presidente, que raio de televisão é esta que você tem aqui? Isto não tem nada a ver com o Sporting. Isto é uma rapaziada. Isto é um amadorismo.
Ele lá me teve a dizer que bem, não é o Sporting aquilo. Ele dá uma porcentagem de dinheiro para aquela rapaziada andar ali a brincar aos cowboys, está a ver? E então fiquei muito triste e nem quero que eles falem nunca mais comigo. Nem que vão ao meu funeral, que eu vou-lhes barrar a porta. É a coisa mais baixa que podem fazer. É 2 atletas do clube com um palmarés. Eu não ganhei 2 campeonatos para o Sporting. Eu fui campeão do Sporting Caça Submarina, fui campeão do Sporting de handball, fui campeão... Bem, vamos a ver os campeonatos que eu ganhei para o Sporting. 35 anos ali. Fora como dirigente, que é o clube que tem mais títulos nacionais, é o Sporting. E era eu que dirigia isso. Por isso, foi uma grande ofensa. Olha, tu dizes uma coisa muito curiosa que parece uma contradição. Diz que ser demasiadamente competitivo não é saudável. Saudável é fazer desporto pelo desporto. Mas, por aquilo que tens vindo a dizer, por aquilo que eu te conheço de há uma série de anos, és mesmo muito competitivo. Muito. Então, a tua afirmação é um bocado contraditória. Não, quando eu digo muito competitivo, sou muito competitivo, mas tem que haver aqui... tem que haver uma coisa que é o seguinte: as pessoas muito competitivas, às vezes vão enverdar por coisas que não dão valor quando perdem ao adversário, não cumprimentam, esquecem, e até mais, muitas vezes perdem e arranjam desculpas porque perderam. Ou porque, por exemplo, eu vi agora uma travessia que houve e eu vinha a analisar, com o meu barco na frente, e há um estrangeiro, um inglês, salvo erro, ganha a travessia, um italiano, e o brasileiro que ficou em segundo, o outro muito esperto, veio nos pés dele durante ali 13 km, 14 km, até houve um engano com o barco, ele nem teve abastecimento nem nada, era muito superior ao brasileiro. E na parte final, eu estava no mar ainda, o outro a fazer um protesto que o inglês ou o italiano tinha passado fora da boia. É mentira. Quando passaram fora das boias, passaram os 2, não foi só um. Mas está a ver, isto é uma maneira que não pode acontecer. Portanto, aquilo que tu defendes é o fair play. É o fair play. Fair play é muito importante. E não ter Tentar medo. ganhar, mas as pessoas não terem saber medo. perder. Sim, claro. E não ter medo das derrotas. Que as derrotas é que nos Tiveste fazem muitas evoluir. na vida, muitas derrotas. Não tive muitas, não. Não tive. Falas muito à vontade. Não tive muitas. Tens Não. mesmo 1500 Não. medalhas. Tenho. Mais. Mais E mil. tenho estado a fazer uma coisa. Estou a dar muita coisa. Estou a dar porque não há espaço para museus, não há nada dessas coisas. E então, eu, quando foi à altura de uma direção, não interessa falar os nomes, eu tinha falta de espaço de 70 e tal taças lá para o Sporting. E pronto, também não tenho condições para ter. Mas eu tive no Sporting, tive uma série de coisas e estava a pensar até as minhas condecorações, tem que ficar em algum sítio. São as coisas principais. Por exemplo, tenho uma taça que foi essa taça dos 8 anos da travessia, tenho os meus aventais, são 3 aventais, tenho 60 e tal quilos de medalhas. Eu às vezes fazia aquelas brincadeiras quando estávamos em Oeiras, eu aparecia com os aventais e com a bandeira e tal. Pronto, fiz uma brincadeira com os aventais e então uma vez um presidente do Sporting disse que chamou-me o Zé das Medalhas, assim, para ver se eu lhe dava troco. Mas foi na inauguração do pavilhão Carlos Lopes, ele veio os 2 aventais. Foi uma coisa até que me comoveu ter um pavilhão. Eu habituado a jogar, para jogar em pavilhões a 7 tinha que ser no estrangeiro. Andávamos sempre a jogar aqui no cimento, atrás do peão do Sporting. E ele chamou. E então, aí foi na altura em que eu pus 2 aventais. E havia um terceiro avental que eu quis com o meu amigo Alfredo, que é com o meu irmão, que também foi campeão pelo Sporting muitos anos, ele e o irmão. Disse: Alfredo, mete esse avental também, vamos os 3. E ele teve vergonha. E então, quando estão a inaugurar aquela estátua do Largo do Leão, está lá o Presidente da Câmara, e eu apareço com as medalhas, é quando ele diz: olha o Zé das Medalhas. As televisões tiraram-lhe de cima dele, vieram para cima de mim e tal, e uma entrevista, e então o Presidente da Câmara disse: Besson, vai haver aqui, é o ano não sei o quê do desporto aqui na Câmara, você importa-se de ir lá e levar isso? Isso não me importa nada, levo. Depois, quando cheguei lá, equipei-me, estava um grande senhor do nosso desporto que não gostou e depois saiu para a linha de cabeceira e saiu. Pronto, há quem não goste, não é? Bem, mas também vou dizer uma coisa. Em Portugal já estou habituado a isso.
O os sucesso é invejosos. imperdoável muitas Não, e não vezes. tem isso. Somos um povo. Camões já dizia: somos um povo de invejosos. E a gente pode ver com o Cristiano Ronaldo. Não, o homem qualquer dia nem calçar as botas pode, porque há tudo aí uma percentagem grande. Quando lá fora eu vejo coisas de loucura, em Portugal não se dá o devido valor às nossas coisas. Tu falaste logo desde o princípio da tua vida que tinhas muito jeito para negociar. E Vendedor. direito a milheiro e tudo. Continuas a ter jeito, com certeza. Muito cheio. E houve uma altura em que nós conversámos muito, em que tu ias muito aos percebes e fazias um belo negócio dos percebes. Já não há esse negócio? E continuo. Tenho que aproveitar enquanto estou novo, porque qualquer dia não vou conseguir. Mas é um negócio, eu adoro, quer dizer, já não faço as vezes que fazia antigamente, porque tenho a licença da Berlenga. E, por exemplo, a quarta e quinta-feira estou lá a fazer a maré. O percebo cada vez tem mais valor e é preciso também vendê-lo bem, e eu tenho jeito para isso, porque aquilo a apanha do percebo, todos os anos morre gente, todos os anos é preciso ter muito cuidado, porque o mar, onde o percebo está, as condições, e eu apanho a mergulho. Uhum. E por isso é preciso sentir bem o mar no corpo, e nisso eu... Nunca tiveste medo do mar? Não. Tenho respeito por nevoeiro. O mar nunca tive medo. Ora bem, já falaste aqui de tantos amigos e colegas das tuas aventuras, sobretudo das tuas aventuras desportivas. Já são muito poucos. Já, mas poucos. Tem morrido muitos, tem. Isso tem, porque eu tenho tido uma coisa boa. É que tenho tido gente que não deixa apagar este lume. Estão sempre... Tu convidaste-me, depois a Câmara também faz umas homenagens, depois também o Algés, agora estou lá, o presidente do Algés. Agora és presidente do Algés. Presidente do Algés, e diziam, quando eu fui para presidente há 4 anos, diziam, e o maluco vai enterrar aquilo. Enganaram-se outra vez. Estou sempre a enganar comigo, não sei como é. Mas é engraçado. O Algés é um grande clube. Só tenho pena de uma coisa. Por muita gente não gostar de mim, porque eu não sou politicamente correto, eu não me dou bem com as instituições, basta dizer que uma vez mandei uns mails para o IPDJ, quando entrou o novo presidente do IPDJ, não me recebeu há um ano que não me recebe. Mas agora, o Dr. Isaltino telefonou-lhe a dizer, venha cá um protocolo por causa do Estádio Nacional. Estava no fundo da lata, tiveram lá a remexer, o senhor saiu do fundo da lata, já ouvi, que nem eu conhecia. O presidente do IPDJ, o presidente do Algés, que é sem os seus clubes de futebol, é o clube com mais atletas olímpicos, as instituições não me respeitam. Não respeitam. Olha, respeitavam-me antigamente o antigo presidente do Comitê Olímpico, o Dr. Constantino, Exato, mesmo doente, não falhava um aniversário. E o Dr. Gomes, ao mandar a segunda categoria, mandar a terceira, ele só pode ir fazer inaugurações escolas de judo com 20 anos, um clube com 111 anos, não há consideração para isso. Depois fazes as instituições como os amigos para os amigos, Fundação do Desporto, para que é que serve a Fundação do Desporto? Confederação do Desporto, para que é que serve a Confederação do Desporto? O IPDJ ainda para dar umas guitas a este e àquele, ainda vai lá, tem que haver alguém, o governo tem que ter alguém para fazer isso. Mas não me receber, sabe porque é que não me recebem? Porque haviam miúdos a ser mordidos por percevejos, 19 pessoas e até empregados intoxicados no CAR, que eu chamei o Centro do Baixo Rendimento em Portugal. Não é do alto rendimento, do baixo rendimento. E como me atirei, fui às televisões e falei, mas ninguém me meteu em tribunal, porque eu tinha tudo, desde novembro que andavam a ser mordidos por percevejos e baratas de cima da comida, tudo. Eu tive atletas que levaram transfusões. E o Benfica, houve atletas do Benfica depois à última hora fugiram porque recebem guita. E eu percebo isso. Eu não quero mal das pessoas. Mas quem se atirou para a frente fui eu. Juntaram-se uma quantidade deles e depois sabe como é que dizem aqui, o escape. O gajo é maluco. Este agora mudaram as moscas, mas mando-lhe para lá cartinhas para me receber o presidente do Algés. É um clube, é o meu clube do Conselho de Oeiras e a nível nacional tem 2.000 miúdos e não deve nada a ninguém, devem-nos a nós.
mim não. E quando eu fui para presidente, sabe o que é que eu disse? Aos sócios. Votem em mim. Porque eu fui, caí ali de paraquedas, nunca pensei em ser presidente. Mas fui sempre do Algés e aquilo foi o meu berço, como disseste há bocado. No teu coração. Claro. Bem, eu disse, venho para cá, há duas coisas que eu prometo. Não roubar nem deixar roubar. Não deixar, mas tem que estar sempre a pau com estas brincadeiras. Olha, tu aos 7 anos pedias coisas muito engraçadas e estranhas ao Menino Jesus. Eu tenho que recordar isto. Tu escreveste uma carta, eu vi a carta, a letra não é grande coisa, mas enfim. Dizias ao Menino Jesus o seguinte: Menino Jesus, por favor, dá-me uma pistola, uma espingarda, uma espada, uma metralhadora, um punhal, um martelo e uma chave de parafusos. Ainda o martelo e a chave de parafusos ainda entendo, se calhar para fazer uns arranjos lá em casa. Porquê tanto armamento aos 7 anos de idade? Não, naquela altura eu recebia carta. Eu recebia muitos brinquedos e o meu pai trabalhava no Gavaltier e no Natal E então, a minha especialidade, eu não ficava um brinquedo inteiro, que eu abria os brinquedos, eu partia aquilo tudo. Tenho amigos meus que têm os brinquedos de miúdos. Eu não tenho nada. Querias ver como é que era por dentro? Queria ver tudo como é que era por dentro. E então eu queria chaves, parafusos, era serras, era pronto, e percebe-se, está a dizer, eu como não conseguia estudar, tinha que ser mecânico. Ora, já há bocadinho disseste e referiste a alguns contenciosos que tens com instituições e com pessoas, porque não negas minimamente que não eras uma pessoa fácil. Não, nunca fui. E hoje em dia, com 80 anos, estás um pouco mais fácil ou não? Estou melhor, mas não, repara, eu fui como é feita a construção. Eu em miúdo levei muita pancadaria, porque era o que dizia, era chapadas, era isto, era aquilo. E depois na rua também, com a rapaziada, andávamos sempre ali à pancada, adorava a pancada. Depois, quando eu recebi, quem me começou a tirar gás e ensinar-me foi o doutor, o Kobayashi e o Yokoshi. Foram 2 métodos que eu tive. Uhum. E um puxava... O do judo também. Pois, porque eu na Polícia Militar, quando houve os campeonatos militares, o único que me ganhou, e era por decisão, eu não tinha cinto nenhum, porque o japonês e o Yokoshi não me deixava. Faz lembrar o meu pai por causa da bola e o meu avô, que não queriam que eu jogasse a bola e eu tinha habilidade. E então não me deixava. E eu, com cinto branco, a combater com cintos negros, eu castanhos, azuis, virava tudo. E o Hugo Mael Loureiro ganhou-me por decisão. Queria-me fazer chaves baixas, eu não atacava, só me defendia, e ele ganhou por decisão. Quer dizer, aprendi com esses dois. Que eu tive, o Hugo Mael Loureiro. O Hugo Mael Loureiro. E joguei rei com ele. E o pai foi um grande... também foi meu treinador. E jogámos os dois também no Belenenses. Ora bem, o desporto, dizes tu, ajudou-me muito a separar o trigo do joio. O desporto também serve para nós percebermos com quem é que nos devemos dar, com quem é que devemos estar, pelo menos, atentos. É verdade. O desporto é fundamental. Fundamental não só para a saúde, mas para nos pôr sobreviver com muita coisa. Eu comecei logo a sofrer na pele com 17 anos, quando me tiraram um trabalho de 8 anos. Comecei logo a perceber. E a partir daí já me comecei a defender mais. Olha, como é que está a natação nacional hoje em dia? A natação nacional, vamos ver, há muita falta de condições. Apesar de não estou a falar em relação à minha altura, que eu treinei numa piscina de 16 metros para ir para uns Jogos Olímpicos a nadar em piscina de 50. Não é? Hoje em dia, um miúdo, a água está na piscina, está a 24 e já está fria para o atleta a treinar. Eu treinava tentativas de recorde com água a 17. Há aqui umas diferenças, mas também a maneira como nós somos criados. Está a ver, meus filhos também foram criados num berço diferente do meu. Não faltava nada. Sapatos de ténis, bicicletas, só fartura, que é mau também. Isso tem muito a ver, que a gente às vezes... Foste generoso demais? Também, porquê? Também um pai ausente, porque a fazer estas coisas todas também não dá para tudo, não é? Quantos filhos tens? 5. 5, não é?
Sim, é tudo homens. Nós somos diferentes. Tu és mulheres, eu sou homens. E são todos Antónios? É tudo António. Todos Antónios. Só o último é que a minha ex-mulher me pediu, disse, não digas que agora este vais pôr também António. E disse, não, este vou pôr-lhe Simão António. Mudei ali só. Passei o Simão primeiro em vez de António. E foste um homem também de grandes paixões e grandes amores. Bem, eu não tinha muito tempo para isso. Para amores não tinha muito tempo. Mas sempre me dei bem, com o sexo oposto, sempre me dei bem. E ainda por cima, da seguinte maneira, nunca, por tempo sempre bem, elas é que me batiam às vezes. Levei grandes pares chapadas, porque às vezes era apanhado, naquela altura era normal. Agora não sei como é que é isso, que eu estou muito distraído. Ultimamente estou desatualizado. Mas naquela altura eu chegava a ter 2, 3, era miúdo, não é? Namoradas, sabe? E então às vezes apanhavam-me, era aquelas discussões de um dia, começam aquelas mais rebetezas, e dizia assim, olá, eram 3, uma a chorar, outra também a chorar, e a outra, olá, o que é que tens a dizer disto? Estava eu com as 3 e disse, epá, eu o que tenho-te a dizer é que eu gosto de vocês 3. Paz, veio um par de chapadas. Mas depois, passado uma semana, já tinham vindo as 3 outra vez. Mas isso tudo é muito miúdo, claro. Miúdo. Esse foi uma infância gel, e o Algés era muito engraçado por causa disso. Nós todos casávamos ali no Algés. Pois. Aquilo era. Ainda e foste companheiro de natação durante muitos anos da tua própria irmã, da Maria Luísa. Maria Luísa, muitos anos. Ela também era para ter sido olímpica, mas depois teve um problema no joelho e não foi. Olha, arrependes-te de alguma coisa que tenhas feito na vida? Não me arrependo nada. Tudo bem. Fiz tudo e há uma coisa que eu faço. É que eu não digo nada nem faço nada sem estar bem preparado. E quando eu digo este não serve, o outro não serve, isto não serve, eu sei porque é que eu digo. Porque estes compadrios, estas coisas todas que se fazem, que eu vejo, custa-me. Eu vou dizer uma coisa. Nós temos grandes atletas, continuamos a ter cada vez mais atletas. Apesar das condições não serem as que temos, por exemplo, em Espanha, temos faltas aqui em Lisboa de outra piscina de 50 metros, temos essas dificuldades. Mas há uma coisa que eu vejo, é que há uma geração de atletas olímpicos, todos da mesma coisa, que minam, que se metem nessas brincadeiras e depois têm o apoio dessas confederações, desses comitês, dessas coisas todas. Por isso é que eu sou contra isso. Porquê? Porque eles próprios arranjam depois empregos para as amantes dos amigos, fazem essas coisas todas. E eu ando ao tempo a levar com isto. E eu, que estive numa Federação de Natação, estive na Federação de Atividades, estive em várias coisas, agora até chegar ao Algés, nunca pensei, sei como é que são as coisas. E eu próprio lhes digo na cara, que se orientaram, eu nunca, Federação, nem clube, nem nada, tenho uma fatura minha de 1 quilómetro no meio do estrangeiro, nada. Paguei sempre o meu bolso. E mesmo quando fui vice-campeão do mundo, na caça submarina, quando fui para a Sardenha e quando fui para o Peru, eu ajudei a pagar a passagem a diretores e ao barqueiro que foi comigo. Está a ver? Nessa altura, dinheiro da pesca, da venda do peixe. Na altura podia-se vender. Agora pronto, o percebo posso vender. Agora, o peixe é que é proibido a venda. Diz-me uma coisa, hoje já treinaste 2 horas? Hoje já 2 horazinhas. Onde é que estiveste a nadar? Não fiz. Hoje foi só ao ginásio. Foi só ao ginásio. Eu tenho aqui uma lesão crónica, é uma pena, mas tenho aqui um ombro que não tem cartilagem. E fui a um grande médico, Dr. Cartucho, e ele disse-me, pá, eu já fui operado pelo Dr. Cartucho. Doutor, veja lá se me pode arranjar aqui o remo. E ele levava-lhe levava os exames todos e disse, espera aí, vais fazer uma radiografia que a gente já fala. Fiz a radiografia, ele pôs lá a radiografia e disse, olha, não tens cartilagem, não tens hipótese nenhuma, só sentas nesta cadeira, pomos uma prótese, mas já sei que não queres apanhar percebo, não podes andar com prótese. Pois. E eu, para receber o dinheiro e para segurar no percebo e apanhar e para meter no saco, eu consigo. Agora, a dificuldade é levantar a asa. E ouvi dizer, não sei, anda a ver, a tentar procurar, na Alemanha, acho que fazem já umas operações e põem silicone na zona da cartilagem. Se eu conseguir fazer isso, com a gasolina que ainda tenho, se eu conseguir tratar deste ombro,
que eu volto e meio, janeiro, fevereiro e março, é Brasil. Estou no Brasil. Faço lá uns estágios e tal. E porque eu cá tenho 80, no Brasil tenho 60. Pois. A gente passa a fronteira. É o fuso horário. O que é a travessia Besson-Basto? Continua a existir? Continua. Este ano foi o 20º ano. Foi o 20º, exatamente. E é engraçado que é uma travessia. São 1000 metros e 2500 metros. E há para crianças também. E depois é engraçado, porquê? Porque saem com a vazante ali de Passo de Arcos e aquilo tem um rumo. É engraçado. A travessia é engraçada por isso. E quem souber a hora da maré e o rumo que tem que dar, porque, por exemplo, se for no praia-mar, não pode vir pelo meio logo, tem que vir chegado à margem, porque é aquela quebra, a troca da maré, aquele estofo da maré, começa a correr junto à costa. Aí tem que se aproveitar esse bocadinho aí. Se vier pelo meio, não anda tanto. Agora, depois de ser, já estão a dar, por exemplo, deram o ano passado, deram já com a vazante na terceira hora. Epá, segunda e terceira hora, aquilo até faz boiol. Este ano também vieram lançados. Houve quem fizesse 14 minutos, 2,5 km largados. Mas continuas a nadar. Continuo a nadar menos que os braços. Menos que os braços. Fiz agora, eu parti 2 costelas no percebo, em cima do barco, não foi a apanhar. O meu filho fez lá uma manobra e eu caí e parti 2 costelas. Mas com um mês com as costelas partidas, fui ajudar o Algés ali, ganhámos ainda 7 provas. Nos Masters, não é? Os Masters. E continuas a ganhar. Na minha idade já há pouca rapaziada. Nem há pódios. Nesta idade já não há pódios, que eu não entro nisso. Eu fui à Espanha e no Brasil, quiseram que eu fosse, ganhei lá também no Brasil, e quiseram que eu fosse ao pódio. E disse, pódio não, com esta idade. Vou, mas só arranjar espaço para pôr a malta toda no primeiro lugar. Com 80 anos, armada uma feira de vaidades em cima do pódio. Não, isso não. Acho piada, e mais por causa do grupo. Não é por mim. É mais pelo grupo. O que eu quero é... Sei que estou a envelhecer, é normal. Sem envelhecer, tenho pena, mas sem envelhecer. Agora, esta luta de a gente ver que de ano para ano a coisa está diferente e a gente assegurar-se. E para aí não posso parar. Tens de aguentar. Não posso parar. É 2 horazinhas e se calhar agora vou aumentar um bocadinho agora. E se eu conseguisse arranjar este bracinho, repara, eu posso estar 2 horas a treinar, porque se eu estou no mar a apanhar, percebo, estou 6 horas a mergulho, 2 horas no ginásio, tenho que aguentar, senão não posso estar no mar. O mar é que é duro. O mar é que é duro porque a gente não apanha o mar, aquilo não é... Eu percebo estar nos sítios mais difíceis. Pronto, já não é... A recuperação não é o que eu tinha antigamente, tinha uma apneia grande e não é a recuperação grande antigamente, mas enquanto estou em cima da água, estou a ver o sítio onde vou apanhar. Aquilo, vamos dizer uma coisa, ganha-se dinheiro, mas é mais o prazer que o dinheiro. Olha, um grande abraço para ti e felicidades e continua, porque obrigado. Nós precisamos de gente que não queira parar. Eu vou-te dizer uma coisa, eu fiz este ano, os meus 80 anos estavam 320 pessoas e disse à minha mulher, pronto, agora nos 500 vou convidar 500, nos 100 vou convidar, nos 90 vou convidar 500. E ela disse, não, tu vais agora convidar nos 85. Já está com medo. Não, vai correr tudo bem. Se Deus quiser. Um grande abraço. Saúde, muito obrigado. Muito obrigado. Mas quase sempre o lar dos pobres